A Amazonas Energia já admitiu que cobrou as últimas faturas com base na média de consumo do ano passado e disse que iria reembolsar quem pagou a mais e cobrar de quem recebeu uma tarifa bem abaixo aí do que costumava pagar. O problema é que a falta de medição acabou virando uma bola de neve. São mais de 400 mil clientes e alguns deles estão recebendo contas com valores que não concordam. Veja na reportagem. Na loja da Dona Valda, as contas de energia elétrica nunca tinham passado de R$ 120. Quando a fatura de fevereiro chegou, a surpresa, mais de R$ 1.400. Ela procurou a Amazonas Energia para que eles refizessem os cálculos, mas segundo Valda, só foi dada uma opção de acordo. Falou que a única coisa que poderia ser feita era o parcelamento, em nenhum momento falou que vinha alguém fazer uma verificação no meu medidor para ver se tinha acontecido mesmo algum erro, alguma coisa, só sugeriu a forma de parcelamento. De acordo com o Ministério Público, esses valores altos seriam resultado dos 3 meses que a Amazonas Energia cobrou à população por média de consumo, já que teve problemas com a empresa contratada para checar os medidores nas residências. Quem pagou menos do que consumiu, agora está sendo cobrado. Só que Valda garante que esse não é o caso dela. Ela alega que pagou corretamente as últimas faturas e não entende por que estão cobrando neste mês um valor tão alto. O Ministério Público orienta todos que estejam na mesma situação a procurar os órgãos de defesa do consumidor. Pela resolução da ANEEL, número 414 de 2010, ele tem o direito realmente à devolução dos valores que foram cobrados a maior, além de ser em dobro do valor a maior que foi cobrado, também a devolução corrigida por índices monetários, porque há uma determinação nesse sentido da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores diz que não vai esperar pela Justiça. Já solicitou uma audiência pública para colocar frente a frente Ministério Público, Amazonas Energia, consumidores e a equipe técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica. O superintendente de fiscalização da ANEEL vai estar em Manaus junto com os fiscais e com o ouvidor da ANEEL. O ouvidor da ANEEL vai ouvir os casos que estiverem aqui para poder eles fazerem um aparato do que realmente está acontecendo em Manaus. Eles vão pegar alguns casos, vão fazer fiscalização em loco. Nós vamos, em bloco, Ministério Público, PROCON e também a Amazonas Energia, chegar a um consenso para se resolver esses problemas dos consumidores. O fato é que os consumidores que aqui estiverem terão seus direitos respeitados, porque nós vamos exigir o cumprimento forçado da lei. A Amazonas Energia tem que respeitar o consumidor. E a Amazonas Energia chegou a ser multada pelo PROCON em R$ 3 milhões. Mas não foi por causa disso não, e sim por conta do apagão que afetou a capital e outros 2 municípios em novembro do ano passado. Mas as cobranças indevidas são alvo de uma audiência pública amanhã na Câmara dos Vereadores com a presença de fiscais da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Sobre isso, a gente conversa com Luiz Crestana, que é diretor comercial da Amazonas Energia. Muito boa tarde. Boa tarde. Pois essa parece ser uma briga que está longe do fim. Consumidores dizem uma coisa, a empresa diz outra, né? Os representantes do consumidor na Assembleia e na Câmara dos Vereadores também estão aí nessa batalha. Afinal, o que vocês esperam dessa audiência amanhã? A Amazonas é uma empresa pública, presta um serviço público de natureza regulada, né? E ela é constantemente fiscalizada pela agência reguladora. Então, para nós é uma satisfação ter mais uma oportunidade de expor para a população os nossos procedimentos, que julgamos os mais prudentes e adequados para a situação que vivemos. Não é? Então, nós temos certeza que não causamos prejuízos a ninguém, ou seja, não estamos fazendo cobranças indevidas, não existe cobrança indevida. Qualquer erro eventual pode ser corrigido mediante um contato com o nosso sistema de atendimento que está apto a resolver esses erros. Mas nesse caso que a gente viu na reportagem, de gente que vinha pagando sempre um valor X, uma média, e de repente a conta chegou e num valor exorbitante. O que é que essas pessoas precisam fazer? Essa cobrança então não é indevida, não tem como saber? Nesse caso, o que é que se faz? Isto é muito importante, e esse episódio tem sido importante para a Amazonas, no sentido de que os consumidores se tornaram mais atentos à conta de energia elétrica. Né? Isto é importante, estão verificando se a leitura da conta confere com a leitura do medidor. Esta é a ação mais importante que deve ser feita, ou seja, procurar verificar se na leitura atual informada na conta confere com a leitura do medidor. Caso haja qualquer discordância e erro, a empresa imediatamente corrige. Em média,
se corrige contas ao redor de 0,7% aqui em Manaus. Isso em períodos comuns. Durante esse período agora, nós tivemos erros ao redor de 4%, ou seja, algo que consideramos perfeitamente válido, que foram aqueles casos excepcionais de casas desocupadas, novos equipamentos eletrodomésticos na residência, e que a empresa tem todas as condições do seu sistema de atendimento de resolver isso de forma simples e desburocratizada. Mas esse caso, o senhor, desculpa, o senhor não respondeu. Nesse caso especificamente, como é que a gente pode explicar o tratamento que essa consumidora teve? Ela vinha pagando 100 e alguma coisa por mês, de repente chegou uma conta de mais de R$1.000 e ela conferiu e checou que de fato ela não tinha tido aquele consumo. E procurou a empresa e a empresa disse que não podia fazer nada, o que podia fazer era parcelar essa dívida. De forma alguma. Se o consumo que está lá registrado e a consumidora prestou um depoimento que nós iríamos na sua casa verificar o seu medidor, que está um procedimento correto, né? Nós estamos lá verificando. Se verificarmos que no medidor está marcando a menor do que consta na conta, imediatamente essa conta é retificada. E por que isso não foi feito? Temos que analisar Seria caso a caso. Uma má preparação da atendente, de repente? De forma alguma. Pelo que eu entendi ali, foi oferecido o parcelamento. No parcelamento, a leitura confere com a que está na conta. Nós podemos verificar caso a caso, estamos verificando todos os casos. Nós estamos recebendo, em média, 1.500 pessoas para serem atendidas nas nossas lojas de atendimento e todos os casos estão sendo individualmente verificados e corrigidos quando o caso. Você tem alguma pergunta em casa, então ligue para a gente, o telefone é o 2123-1020. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da multa de R$3 milhões pela questão ainda do apagão do final do ano passado. Vocês já receberam essa multa, já têm consciência, já foram realmente notificados? Até o momento a empresa ainda não foi notificada, estamos aguardando a notificação e quando formos vamos fazer as devidas demonstrações. A empresa está participando e de forma transparente, prestando todas as informações do ocorrido, inclusive na Assembleia Legislativa, tivemos a oportunidade na quinta-feira, uma reunião de mais de 3 horas, apresentar todos os detalhes técnicos da ocorrência, né? E a empresa está transparente com todas as informações à disposição dos seus consumidores para justificar o ocorrido. A ANEEL está mandando hoje representantes para Manaus. Nós chegamos a conversar com o representante deles por telefone e eles se mostraram bastante preocupados com a situação aqui em Manaus. Como é que vocês vão receber essa visita? Recebemos a ANEEL sempre muito bem, ou seja, somos fiscalizados várias vezes ao ano e em várias atividades. É uma atividade importante que a agência desenvolve, no sentido de aprimorar os procedimentos. Estamos em contato com a agência, discutimos os nossos procedimentos adotados agora, né, e teremos a oportunidade de amanhã debater e publicamente colocar essas nossas razões, não é, que nós julgamos as mais prudentes e adequadas para essa situação, que não há explicitamente na regulação brasileira uma norma que diga como proceder assim. Tem muita gente também reclamando que diminuiu o consumo de energia em casa porque deixou de usar um ar-condicionado, né, por conta do tempo que ficou menos quente e mesmo assim a conta continuou subindo. No caso dessas pessoas, o que elas precisam fazer? Existe um telefone que elas possam ligar para procurar se informar? Qual é a melhor atitude nesse momento? A melhor atitude, em princípio, é em casa olhar sua conta e conferir com o medidor. Havendo essa diferença, ligar 0800 701 3001 gratuitamente, né, que todas as informações lhe serão prestadas. Se a conta estiver errada, a Amazonas Energia imediatamente corrige. Não há hipótese de se querer exigir pagamentos indevidos. A empresa jamais assim o fez. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Ponto Crítico. Obrigada, uma boa tarde. Só lembrando que quem se sentir prejudicado pelas essas cobranças pode ir amanhã na audiência pública levando as 5 últimas faturas.